O livro de Urântia esclarece bastante essas presenças espirituais que nós temos aqui na Terra, né? Primeira coisa que a gente tem que eu gostaria de comentar é que a Bíblia, ela só reconhece de forma geral um espírito, né? Por exemplo, eles acreditam na Trindade, né? Os cristãos acreditam na Trindade. Então, as três pessoas da Trindade é o Pai universal, o Filho eterno e o Espírito infinito. É claro que lá na Bíblia só está Pai, Filho e Espírito. O livro de Urântia é que trata por esses nomes: Pai universal, Filho eterno e Espírito infinito. Mas o Pai, Filho e Espírito seriam as três pessoas da Trindade. Para eles, quando se fala de Espírito, seria somente esse Espírito, a terceira pessoa da Trindade. Então, por exemplo, se você perguntar para um cristão, lá na Bíblia diz que, em Gênesis 1, está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava por sobre as águas. Se você perguntar que espírito é esse, você vai falar: o Espírito não é Pai, Filho e Espírito? É o Espírito. É o Espírito. Só tem esse Espírito, né? Do conhecimento dele, somente ele. Aí se você perguntar também assim: Jesus disse que derramaria, que enviaria um Consolador, que seria o Espírito, que foi derramado sobre toda a carne em Pentecostes. Se você perguntar para eles: quem é esse Espírito? É o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Então, tudo para eles é o Espírito Santo. Teria uma única presença espiritual, seria o Espírito Santo, né? E que foi derramado no dia de Pentecostes. Ora, mas ele já não estava aqui desde a formação da Terra? Desde Gênesis 1, não fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas? Espera aí. Ele já estava aqui, como que ele foi enviado para cá em Pentecostes? Então, aí ele já não... Só isso aí já barra essa ideia já complica um pouco esse conceito. Além disso, os cristãos também acreditam, pela Bíblia, que nós somos habitados pelo Espírito de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo, né? E aí, se você perguntar para eles: que Espírito é esse? Eles vão falar: o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade. Então, tudo para eles é o Espírito, e eles chamam de Espírito Santo, que seria a terceira pessoa da Trindade. Mas o que é que o livro de Urântia nos fala? Então, a gente começa a separar agora, vamos esquecer essa história do Espírito Santo e vamos começar a entender quais são as presenças espirituais aqui na Terra. Nós temos várias presenças de deidades espirituais aqui na Terra. Bom, primeira que eu quero falar, o Pai Universal, o Filho Eterno e o Espírito Infinito, a Trindade, ambos, os três, né? Os três, todos eles são onipresentes. Todos são onipresentes. Então, a presença do Pai, a presença do Filho e a presença do Espírito Infinito está no universo inteiro. Não há lugar onde Deus não esteja. Não há lugar onde ele não esteja presente. Então, nós temos só aqui a presença do Pai, a presença do Filho e a presença do Espírito Infinito. Essas três pessoas da Trindade. Então, nós já temos três presenças espirituais. Além disso, quando um universo local é criado, nós temos ali, junto com o Filho Criador, a sua consorte, que é uma filha do Espírito Infinito, aquela terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Infinito. As ministras divinas dos universos locais, elas são uma representação, aqui no universo local, da terceira pessoa da Trindade. Que essa ministra divina é que o livro de Urântia trata como sendo o Espírito Santo. Ela também está presente em todos os lugares, aqui dentro dos domínios dela e do Filho Criador. Então, no nosso universo local, assim como o Espírito Santo é onipresente em toda a criação, a ministra divina
é onipresente na criação dela, no universo local dela. Então nós temos o Filho Criador, que é Micael de Nébadon, que veio aqui na Terra há 2000 anos, e nós o conhecemos como Jesus, né? A consorte de Micael é a ministra divina. Ela é ilimitada no espaço, ou seja, está em todos os locais do universo local. Então, ela é onipresente aqui no seu reino, né? No nosso universo local. Então, nós temos agora uma quarta presença espiritual. Essa quarta presença espiritual é o Espírito Santo. É aquilo que nós podemos chamar de Espírito Santo. Então, nós temos o Pai Universal, o Espírito, o Filho Eterno, o Espírito Infinito e agora nós temos o Espírito Santo, a quarta presença. Além disso, nós temos também o ajustador do pensamento. O que é o ajustador? O ajustador do pensamento, diferente da presença da ministra divina, que é uma realidade espiritual que está presente em tudo, permeia toda a realidade aqui dentro do universo local, o ajustador do pensamento é uma centelha divina, é um fragmento que vem do Pai Universal, que se outorgou em forma desses fragmentos, dessas centelhas divinas, para habitar dentro de cada indivíduo. Agora é individual. Não é mais aquela deidade presente em toda a criação. Agora é uma centelha, é um espírito individual, particular. Cada um tem a sua centelha divina. Quando a gente pergunta para um cristão, assim, o que é, diz a Bíblia que nós somos o templo do Espírito Santo, mas que espírito é esse? Eles vão achar que é o Espírito Santo. Eles vão responder que é o Espírito Santo. Mas, na verdade, é o ajustador do pensamento. É uma centelha divina, às vezes chamado de monitor do pensamento, às vezes chamado de harmonizador do pensamento, em outros momentos controlador, né? Ajustador do pensamento. Então, essa centelha divina é individual. Cada pessoa recebe individualmente uma centelha divina para habitar dentro de si. É diferente de estar... É a nossa luz interna. Por exemplo, nós temos a luz solar, que emana e irradia por todo o planeta. Mas é diferente de você ter a sua luz própria interna dentro de si. Essa luz interna é o ajustador do pensamento. Ele é um fragmento do Pai, como eu disse. Todas as pessoas, atualmente no nosso planeta, todos recebem o ajustador ali por volta dos 5 anos de idade, quando a criança já se torna apta a fazer escolhas morais, a escolher entre o que é certo e errado, entre o bem e o mal. Quando ela começa a ter aptidão para fazer essas escolhas, para entender o que é certo e o que é errado, então o ajustador vem, essa centelha divina passa a habitar a mente humana e agora vai tentar espiritualizar essa mente. Ele vai estar o tempo todo tentando ensinar a essa mente valores espirituais, produzir valores espirituais através de suas decisões. Então, a mente humana está o tempo todo fazendo escolhas entre o que é certo e o que é errado, entre ir por um caminho ou ir por outro, né? Entre prejudicar ou não prejudicar alguém, falar ou não falar de alguém, fazer ou não fazer algo errado. Todas essas decisões estão ali sendo acompanhadas por esse Espírito Divino. Eu diria que, fazendo um paralelo com a nossa cultura, eu creio que todos já viram aquele desenho animado em que aparece um anjinho aqui e um demônio aqui, né? O anjinho do bem e o anjinho do mal. Fica um falando uma coisa, outro falando outra. O que eu comparo, então? Esse anjinho do bem que está falando sempre dentro da nossa mente, dizendo, não faça isso, está errado, não é por aí, não está certo isso. Essa voz é a voz do Espírito falando na nossa mente e nos orientando o que fazer. Do lado de cá não tem um diabinho falando, mas tem a nossa natureza humana que está preocupado só com eu, só para mim. Primeiro os meus interesses, primeiro eu tenho que me dar bem e também dar vazão a todas as nossas
vontades animais, a todos os nossos instintos animais, nossos desejos materiais. De um lado, nós temos o nosso lado humano, animal, material, nos puxando para baixo. E, por outro lado, nós temos uma realidade divina, uma centelha divina que veio do próprio Pai Universal, nos puxando para cima. E aí nós estamos vivendo essa dualidade, né? E eu sempre gosto de contar uma história que eu ouvi certa vez para explicar como é que eu entendo isso. Diz que certa vez o discípulo perguntou ao mestre assim, né, o que era o bem e o mal. E aí o mestre teria dito a ele, olha, o bem e o mal são como duas feras dentro de você que estão guerreando o tempo todo, né? São duas feras, bestas feras, muito ferozes, brigando entre si, dentro de você, dentro da sua cabeça. Aí o discípulo perguntou-me, então quem que vai vencer essa batalha? Aí o mestre teria dito assim, aquele a quem você alimentar mais. Então, assim, qual o nosso desafio? Dentro dessa batalha interna, entre fazer a escolha a sugestão do ajustador ou aquilo que a nossa mente animal quer fazer, quem é que vai decidir? Quem é que vai vencer essa batalha? Aquela que a gente alimentar melhor. Então, o nosso desafio é alimentar os valores espirituais, alimentar a voz do Espírito de Deus dentro de nós, que é o ajustador do pensamento. Muito bem. Então, eu falei da presença do Pai Universal, do Filho Eterno, do Espírito Infinito, da Ministra Divina, que é o Espírito Santo. Falei também da presença do ajustador, que é o nosso espírito individual particular, né? Cada um tem o seu próprio ajustador do pensamento, que está buscando realizar essa fusão. Quando eu falei da fusão no primeiro momento, estava falando da fusão entre o eu humano, né? A minha personalidade, com esse ajustador do pensamento. De um lado, ele ganha personalidade, pois ele não tem personalidade atualmente, e ele busca a fusão para tornar uma personalidade comigo, e da outra parte, eu me beneficio porque eu estou tornando algo divino ao me fusionar com ele. Então, essa é uma parceria muito interessante, né? Nós podemos nos tornar divinos com Deus, tornar um só com o Pai, e ele adquirir, compartilhar da nossa personalidade. Muito bem, além disso, tem uma outra presença divina, que aí sim foi otorgada ao planeta na época de Pentecostes. Quando Jesus esteve aqui na Terra, nem todas as pessoas tinham o ajustador do pensamento, né? Nem todos recebiam, somente aqueles que demonstravam interesse espiritual, demonstravam uma busca, né, da realidade divina, de querer entender Deus, de querer conhecer Deus. Então ela recebia o ajustador do pensamento. E nem todos tinham esse interesse. Depois de Pentecostes, depois de Jesus, toda a humanidade passou a receber o ajustador. Basta que tenha uma mente funcional, apta a fazer escolhas. Então, atingiu a idade da escolha moral, recebe o ajustador. Por que isso aconteceu? Aconteceu essa mudança no planeta por causa da vinda de Jesus, o Filho Criador veio aqui viver, e ele outorgou a nós uma outra presença espiritual, um outro circuito de espírito, que é o Espírito da Verdade. E aí, como eu disse no início, alguns vão falar, é o Espírito Santo. Mas a Bíblia também diz em outros lugares, quando alguém teve essa noção da diferença entre o que é o Espírito Santo e o que é o Espírito da Verdade, é dito também que foi derramado sobre toda a carne. No dia de Pentecostes, foi o Espírito da Verdade e não o Espírito Santo. Não é sinônimo, são circuitos espirituais diferentes. Como eu disse, o Espírito Santo emana da ministra divina, que é a consorte de Micael. A ministra divina é o Espírito Santo, e como ela não está limitada ao espaço, ela é ilimitada no espaço, enquanto é limitada no tempo. Micael, ao contrário. Os seus poderes são ilimitados no tempo, mas é limitado no espaço. Os dois somados é que somam essas duas realidades.
Sendo a ministra não limitada no espaço, ela está presente em todo o espaço do universo inteiro. Mas aqui no nosso planeta, quando Micael esteve aqui, Jesus, depois das suas aparições, ele prometeu aos discípulos, disse assim, olha, eu enviarei, eu vou embora, eu tenho que voltar para o Pai. Faltou dizer assim, eu tenho um universo para administrar, né? Eu tenho um universo para cuidar, mas na minha ausência eu vou enviar o meu Espírito. Em vários lugares da Bíblia vocês vão encontrar isso. Se você ler com mais atenção, você vai entender tudo isso que eu estou dizendo, porque lá está escrito assim, enviarei o meu Espírito. O próprio Micael falando, enviarei o meu Espírito. Então, quando aconteceu o evento lá, que foi na época da festa de Pentecostes, naquele domingo de Pentecostes, que os apóstolos e todos os cristãos ali, os primeiros, né, em torno de 150 pessoas reunidas, estavam ali no cenáculo, naquele salão onde havia acontecido a última ceia. Foi naquele lugar e naquele dia, no domingo da festa de Pentecostes, que aconteceu o evento. O Filho Criador Micael enviou o seu Espírito, né? Não sei dizer como é que ele é capaz de fazer isso, mas o Espírito do próprio Filho Criador foi enviado e, através do circuito da ministra divina, ele atua aqui também, no planeta inteiro, para aqueles que desejam, né, a sua ministração. Então, nós temos agora uma outra presença espiritual que é diferente de todas que eu havia dito. Nós temos o Pai Universal, o Filho Eterno, o Espírito Infinito, porque são onipresentes. Nós temos a presença da ministra divina, que está aqui, porque ela é onipresente no universo local dela. Nós temos os ajustadores do pensamento que habitam individualmente cada mente das pessoas, e temos agora, depois de Pentecostes, mais um circuito, que é o Espírito da Verdade, que foi derramado sobre toda a carne, que havia sido prometido por Jesus. E ele disse, eu enviarei o meu Espírito. E realmente o Espírito da Verdade é a presença do Espírito de Micael. Por isso que ele diz, eu estarei convosco. Eu estou indo para o Pai, mas através desse meu Espírito eu estarei convosco. Então Micael continua conosco aqui, né, através do Espírito da Verdade.